Redução de jornada e salário é prorrogada até o fim do ano pelo governo federal. Anvisa afirma que reação adversa à vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson aconteceu com um voluntário do exterior. Kiss adia novamente turnê com passagem pelo Brasil. Os shows seriam em novembro. Greta Van Fleet está de volta com a faixa My Way Soon. Eu sou Érica Reis, esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou que é do exterior o voluntário que sofreu uma reação adversa da candidata à vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Johnson & Johnson. O laboratório suspendeu os testes em todo o mundo e quem tem detalhes na reportagem é o nosso correspondente de Los Angeles, Fábio Borges. A empresa americana divulgou que um participante teve um evento adverso grave, mas não deu detalhes. O caso está sendo apurado por um grupo independente. A companhia explicou que situações adversas, doenças e acidentes são ocorrências esperadas em estudos clínicos, principalmente com grande número de voluntários. A terceira e última fase de experimentos da vacina desenvolvida pela Janssen, uma das farmacêuticas da Johnson & Johnson, conta com 60 mil pessoas em 8 países, incluindo Estados Unidos e Brasil. De acordo com a Anvisa, o problema aconteceu com um voluntário no exterior. É o segundo incidente com estudos de antivirais contra o coronavírus. No mês passado, a pesquisa de outra vacina, desenvolvida pela farmacêutica britânica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, foi interrompida após uma participante ter apresentado uma complicação neurológica. Os testes do antivírus da AstraZeneca foram reiniciados, inclusive no Brasil, mas ainda estão pausados nos Estados Unidos e sob investigação da Agência Sanitária Americana. A farmacêutica Eli Lilly também informou que vai pausar os testes de um tratamento de combinação de anticorpos para o coronavírus por razões de segurança. Um estudo publicado pela revista científica Lancet levanta questões sobre o grau de imunidade de quem se curou da Covid-19. Isso porque um paciente americano de 25 anos se contaminou 2 vezes com o novo coronavírus e a segunda infecção foi mais grave do que a primeira. Mas o jovem se recuperou novamente. Uma holandesa de 89 anos, no entanto, se tornou a primeira pessoa no mundo a morrer após contrair o vírus por 2 vezes. Além da Covid-19, a idosa tinha uma doença que atinge o sistema imunológico. Vale destacar que são raros os casos de reinfecção do novo coronavírus. Há apenas 5 registros em todo o mundo. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, determinou medidas restritivas para combater a segunda onda de infecções da Covid-19. Bares e restaurantes deverão fechar à meia-noite. Festas em clubes e restaurantes, mesmo a céu aberto, estão proibidas. Eventos grandes, como casamentos, estão limitados a 30 participantes. O uso de máscara passa a ser recomendado também dentro de casa, durante a visita de parentes, que deve ser limitada a 6 convidados. As medidas vão ficar em vigor por 30 dias a partir desta quarta. Também agora começam a valer as novas regras na Holanda. Por 1 mês, a venda de bebida alcoólica será proibida após as 8 da noite. Os moradores não poderão receber visitas de mais de 3 pessoas em casa. Em Buenos Aires, na Argentina, alguns estudantes voltaram a ter aulas presenciais. A princípio, apenas os do último ano dos ensinos primário e médio e de cursos técnicos retornam aos colégios. Há 8 meses, o presidente Alberto Fernandes decretou o primeiro lockdown. Nessa semana, ele estendeu o decreto pela 13ª vez. A nação é a 6ª no mundo com mais casos de Covid-19. Vamos aos números atualizados aí de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. O país já registra 4.526.975 recuperados da Covid-19. Mais de 435 mil pacientes seguem em acompanhamento e o número de mortes chega a 150.998, segundo o Ministério da Saúde.
Depois de 6 meses fechados, os museus e espaços culturais reabriram em São Paulo. Isso foi possível depois da capital avançar para a fase verde do plano de flexibilização da economia. O MASP reabriu com 5 exposições, já que abordam a dança. Às terças, a entrada é de graça. Para comprar ou retirar ingressos, é preciso entrar no site do museu, já que as bilheterias permanecem fechadas. O uso de máscara é obrigatório e os museus podem funcionar com até 60% da capacidade. E a Prefeitura de São Paulo divulgou o resultado da 8ª etapa do inquérito sorológico para traçar um panorama aí da doença na rede de ensino. Segundo o estudo, 16% das crianças e adolescentes tiveram contato com o novo coronavírus, uma estimativa de 237 mil estudantes. 15,4% na rede estadual, 17,6% na municipal e 12,6% na rede particular. 70% dos infectados são assintomáticos. Os dados também apontam que 30% dos alunos da rede privada vivem com pessoas com mais de 60 anos que fazem parte do grupo de risco. Na rede pública, esse índice é de 29%. O prefeito Bruno Covas vai esperar até o dia 22 de outubro, quando sai o resultado do censo sorológico, para definir sobre a volta das aulas presenciais em 3 de novembro. Já as escolas particulares terão autonomia para tomar a decisão. Em Pernambuco, as escolas privadas retomaram as aulas presenciais depois que o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu uma liminar que proibia a reabertura dos colégios. Nesta escola do Recife, os alunos do 2º e 3º anos do ensino médio podem assistir às aulas respeitando o distanciamento de 1,5 metro, usando máscaras e seguindo regras de higiene. Na rede estadual, a volta às aulas continua suspensa. Enquanto isso, professores estão em greve. No próximo dia 21, a categoria faz uma nova assembleia para decidir os rumos do movimento. E o governo federal prorrogou até o dia 31 de dezembro a autorização para que empresas reduzam o salário e jornada de funcionários proporcionalmente ou suspendam contratos de trabalho. Esse decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e deve ser publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Segundo o governo, a ação vai permitir que empresas em situação de muita vulnerabilidade possam sobreviver a esse período de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que ele sancionou com vetos a lei que altera o Código Nacional de Trânsito aqui no país. Entre as principais mudanças estão o aumento da validade da carteira de motorista e o número de pontos que provocam a perda da CNH. Para quem tem até 50 anos, a habilitação também passa a ter uma validade de 10 anos. As alterações do Código Nacional de Trânsito começam a valer em 180 dias. Nesta quarta, o Supremo Tribunal Federal deve rever a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que soltou um dos traficantes mais perigosos do país, André do Rap, ligado ao PCC. Essa decisão repercutiu negativamente dentro do próprio STF. O presidente da corte, Luiz Fux, cassou a liminar de soltura, tornando André do Rap procurado pela Justiça. Fux decidiu ainda levar o caso para análise do plenário. Marco Aurélio baseou a decisão de soltar o criminoso em um artigo da Lei Anticrime que foi aprovada pelo Congresso e entrou em vigor em janeiro desse ano. O artigo torna a prisão preventiva ilegal caso não seja renovada a cada 90 dias. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a inelegibilidade do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos. No fim de setembro, uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, de forma unânime, condenou Crivella por abuso de poder político e o tornou inelegível até 2026. A defesa do prefeito recorreu ao TSE e conseguiu o efeito suspensivo. Com a liminar que foi concedida, Crivella deve ter o registro de candidatura aprovado e poderá concorrer à reeleição. O julgamento do mérito do recurso pelo plenário do TSE ainda não tem data definida. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou um pedido de habeas corpus da deputada Flor de Lis para suspender o uso da tornozeleira eletrônica. A parlamentar do PSD do Rio de Janeiro é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.
Para Carmen Lúcia, como o suposto crime não tem relação com o mandato, Flor de Lis não tem foro privilegiado nesse caso. Por isso, a decisão não cabe ao STF e sim à Justiça do Rio de Janeiro. A defesa da deputada disse que recebe a decisão com tranquilidade e que vai entrar com um pedido de habeas corpus diretamente no Tribunal de Justiça do Rio. Em São Paulo, um homem matou a facadas a ex-companheira e a mãe dela. Natália Saldanha comemorava o aniversário de 18 anos na zona leste da cidade, quando foi atacada por Luiz Felipe Oliveira. Ele ainda matou a ex-sogra e esfaqueou outras 3 pessoas antes de fugir. Luiz Felipe e Natália têm uma filha de 2 anos. Eles estavam separados há cerca de um mês. Segundo a polícia, mais cedo, o rapaz buscou a menina para passar o feriado com ele. Retornou à noite sem a criança para cometer os crimes. Encostou o carro atrás do carro do padrasto ali, desceu. Já desceu com uma faca na mão já para agredir. Não deu nem tempo de ninguém segurar ele e fazer nada. Natália e a mãe chegaram a ser levadas ao hospital, mas não resistiram. O padrasto de Natália também foi socorrido com ferimentos graves. As outras 2 pessoas já tiveram alta, entre elas uma criança de 10 anos. Luiz Felipe ainda é procurado pela polícia. Já ouviu falar no Festival de Prêmios da Primavera? Bom, para participar dos sorteios diários aqui na programação, você precisa assinar o Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho? Para ganhar, você precisa continuar assistindo Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, tem chance de levar um notebook positivo e uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca uma Nivus Comfort Line. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV.